Saúdos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 8ª videoaula das nossas lições da faixa etária de adolescentes. Continuamos a história do povo escolhido e hoje vamos estar falando sobre Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Temos uma leitura bíblica baseada em Atos, capítulo 13, versículo de número 17 ao 22, que nos diz o seguinte: O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou de lá. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, essa é mais uma porção da história de Israel, falando de quando Deus está aqui estabelecendo a monarquia em Israel, a princípio a pedido pelo povo, foi escolhido aí o Saul, que logo mais para frente aí não deu certo, Passados os anos aí não deu certo, Saul já não tinha o coração correto diante do Senhor Deus, e Deus levantou Davi, homem segundo o seu coração, a quem fez promessa, com quem fez aliança, então foi algo assim bem extraordinário. 1 Samuel 16:13 diz o seguinte: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Veja que na época do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor não habitava nas pessoas, somente em casos específicos, como no caso aqui, por exemplo, de Davi, quando foi ungido e o Espírito do Senhor permaneceu com ele, porque agora seria o rei ungido de Israel, inclusive um tipo do próprio Cristo futuramente, que também seria conhecido como o ungido do Senhor. O nosso primeiro tópico, que está dentro do quadro Hora de Aprender, fala sobre o jovem escolhido. Primeiro subtópico, Samuel na casa de Jessé. Deus enviou Samuel à casa de Jessé em Belém. Samuel obedeceu à ordem do Senhor e se dirigiu até lá com o objetivo de ungir um novo rei para Israel. Todavia, Jessé tinha muitos filhos e Samuel não sabia quem de fato seria o escolhido. Então, ao receber a visita do profeta, Jessé começou a apresentar seus filhos. Quando Davi chegou, Samuel entendeu que ele era o escolhido e o ungiu como rei. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se totalmente ali do Davi. Quando Samuel chega na casa, aparece ali Eliabe, cidadão de boa aparência, de um porte bem bacana, chama atenção, mas o Senhor disse para Samuel: não, você vê como vê o homem, mas eu vejo o coração, não é este. Passaram-se todos os filhos, então Samuel disse: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Ele disse: tem Davi no campo cuidando das ovelhas, então nós só sentaremos à mesa quando Davi chegar. Quando Davi chegou, foi ungido rei de Israel. Segundo subtópico, vai falar sobre este jovem escolhido. E dentro desse texto que estaremos lendo, vamos estar falando sobre a luta contra um gigante. A luta que houve ali de Israel contra
o povo filisteu, e no meio do povo filisteu vinha ali um gigante que assombrava todo o exército de Israel. Algum tempo depois, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Ambos os exércitos estavam de prontidão. Todavia, um guerreiro filisteu, chamado Golias, que era grande e poderoso, foi ao vale e desafiou qualquer guerreiro de Israel para uma luta. Desta forma, apenas ele e um soldado hebreu lutariam, e as nações deveriam aceitar o resultado dessa luta. Golias, após a condição de que o povo do soldado perdedor seria escravo do povo do soldado que vencesse, né? No caso aqui foi feito esse acordo. Apenas ele e um soldado hebreu lutariam, e as demais ali que estivessem por perto de mais pessoas aceitariam o resultado dessa luta. Golias pôs a seguinte condição: o povo do soldado perdedor seria escravo do povo do soldado que vencesse. Ou seja, se o soldado de Israel perdesse a luta para Golias, então Israel seria todo submisso aos filisteus. E se o soldado filisteu perdesse para o soldado israelita, então os filisteus seriam submissos ao povo de Israel. Porém, certo dia, Davi foi ao acampamento para levar comida para 3 de seus irmãos. Ele ouviu sobre o desafio do gigante filisteu e sobre as recompensas mediante a vitória. Davi se prontificou para lutar contra Golias, o que o seu irmão estranhou, né? O simples fato de Davi estar presente na guerra, apesar de que ele foi para levar alguns mantimentos, né? Um dos seus irmãos já estranhou, já ou criticando ali o Davi, mas quando Davi vê aquele homem se levantando e afrontando ao povo de Deus, ele diz: quem é esse circunciso? Né? Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Né? Davi não aceita aquela situação porque cria num Deus maior, mais poderoso do que aquele gigante. A princípio, é comunicado ali a Saul, né, da disposição de Davi, e ele não apoiou, né, a ideia, pois Davi era apenas um jovem que apacentava ovelhas. Davi, porém, demonstrou que sua confiança estava no Deus de Israel e contou para Saul algumas experiências de lutas e vitórias contra um leão e também contra um urso. Então, fica claro que, ora, se um jovem venceu um urso e venceu um leão, apenas com uma funda na mão, não seria difícil derrubar um gigante. O que deixa claro que esse guerreiro não era natural, não era normal. Alguém estava com ele e esse alguém era o todo-poderoso Deus. Então, fica claro nesta lição, nesse princípio, o seguinte: se Deus está conosco, não há barreira, não há gigante, não há urso, não há leão, vão tombar. Porque o poder de Deus vai jogar por terra o inimigo. Então, diante da fé destemida de Davi, Saul concordou e até lhe cedeu sua própria armadura. Mas Davi dispensou tudo aquilo. Ele pegou seu cajado de pastor de ovelhas, 5 pedras de um ribeiro e sua funda. Mesmo diante de um guerreiro mais experiente, mais forte e com armadura, Davi não teve medo. Ele não deixou de crer em Deus. Ficou firme mesmo diante do desdém e do deboche que o gigante, né, fez da sua pessoa. O gigante chegou a dizer: porventura eu sou algum cão? Me enviaram foi menino para lutar comigo? Davi declarou sua vitória pela fé antes mesmo da batalha começar. E quando Golias começou a caminhar em sua direção, ele atirou uma pedra utilizando a funda. A pedra acertou a testa do Golias, do gigante, e ele caiu imediatamente. Em apenas um golpe, Davi venceu a Golias. Então ele finalizou o combate. Por suas mãos, Deus deu a vitória a Israel. Deus usa apenas um menino diante daquele gigante, mas quando Deus está com a pessoa, quando Deus está com o jovem, quando Deus está com o adolescente, com certeza absoluta, este adolescente vai ser mais do que vencedor, esse jovem vai ser mais do que vencedor, porque Deus será a sua força e é Deus que garante a vitória. Segundo tópico, Davi como servo na corte. O rei Saul
passou a ser atormentado por um espírito maligno, né? Isso resumindo aqui, porque a história é muito longa, né? Com o passar dos dias, na volta da batalha, as mulheres cantavam: Davi, Saul matou milhares, Davi, porém, 10 milhares. E entra em Saul um espírito mau, que agora levou Saul a enciumar de Davi e achar que Davi ia tomar o trono dele, né? E as pessoas já estavam até... E o Davi já estava até ganhando popularidade das pessoas. Então, diante disso, o Saul fica indignado ali, né? Fica perturbado ali por um espírito maligno. Os oficiais do rei procuraram alguém que soubesse tocar harpa, a fim de que a música pudesse ajudar ao rei nos momentos de aflição. Eles chamaram Davi, pois viram que o Senhor era com ele. Diante do rei, o jovem ungido tocava sua harpa e o espírito maligno se retirava, deixando Saul em paz. O rei, rejeitado, ficou satisfeito com Davi e solicitou que continuasse a trabalhar com ele. Assim, Davi tornou-se também o escudeiro de Saul. Saul gostou muito de Davi e do seu trabalho, mas o seu apreço se esgotou em pouco tempo, né? Mas por que Davi estava tão perturbado assim? A lição chegou a falar para nós aqui que o rei rejeitado, Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado por qual motivo? Porque Saul rejeitou a palavra de Deus. Saul rejeitou as orientações do Senhor. Deus dava uma ordem, Deus dizia como que devia ser feito as coisas, Saul ia lá e fazia diferente. Né? E quando fazia diferente, em vez de demonstrar um arrependimento, Saul colocava culpa no povo. Eu fiz isso por causa do povo, né? E o momento do sacrifício que Samuel disse que ele esperasse para que fosse feito o sacrifício, Saul se precipita na sua falta de fé e faz aquilo que não cabia a ele fazer. Então Deus rasgou o reino de Saul. E quando vem esta batalha onde o Davi vence o gigante, o ciúmes foi nascendo, foi crescendo ali, né? De Saul pelo jovem Davi. Davi, sendo agora o seu escudeiro, vencia muitas pessoas, né? Saul também vencia muitos homens inimigos filisteus, mas ele não gostava quando as pessoas elogiavam a Davi. No seu coração ele começa a alimentar um sentimento de ódio ao ponto de querer matar a vida daquele rapaz, né? As tarefas que Saul solicitava a Davi eram feitas com enorme habilidade. Por isso, o jovem foi promovido a um elevado posto no exército. Davi teve muito sucesso em suas missões e sua fama cresceu no meio do povo, a ponto de gerar um cântico. O sucesso de Davi encheu Saul de inveja. Esse ressentimento cresceu a ponto de Saul tentar matar Davi. Saul tinha medo de Davi, não apenas por causa do seu bom desempenho e popularidade, mas sim porque o Senhor estava com Davi, já não estava mais com Saul, devido à sua rebeldia e desobediência. Algum tempo depois, Saul tentou matar Davi novamente, e o jovem começou a viver como um fugitivo. Mas Davi teve a ajuda do seu amigo Jonatas, que era inclusive filho de Saul, com quem fez um acordo, uma aliança de proteção e bondade. Davi precisou se esconder para sobreviver por algum tempo, por alguns anos, porque Saul estava resoluto, decidido em matar a Davi. E por 2 ou 3 vezes Deus permitiu, né, que Saul entrasse numa caverna onde Davi já estava, no escuro. E Davi nunca teve coragem, jamais, de estender a mão para matar o seu inimigo que queria matá-lo, que era Saul. Não que ele não tivesse coragem no sentido de ser um frouxo. Ele não tinha coragem de estender a mão contra Saul, porque Saul era ungido do Senhor. Tinha sido ungido rei de Israel. E ele não permitiu que um dos seus soldados também estendesse a mão e matasse a Saul. Davi cria que
Havia sido, né, o ungido rei de Israel, mas ele acreditava que quem ia colocá-lo no trono era Deus no tempo certo, que ele não apressaria o processo com as suas mãos, praticando aquilo que o coração de Deus não se agradaria. Então Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, mas não o fez, por entender que ainda não era a hora de Saul. Ele se recusou a ferir aquele que um dia tinha sido escolhido por Deus. Por fim, Saul entrou em batalha contra os filisteus e, quando viu que estava perdendo, tirou a sua própria vida, para não morrer na mão dos seus adversários. Nesta batalha, morreram também os 3 dos filhos de Saul. Depois da morte do rei, Davi assumiu o reinado, tornando-se o segundo rei da nação de Israel. A história de Davi nos ensina a esperar o tempo de Deus. Nós não precisamos nos apressar para nada. Temos que ser verdadeiros adoradores e confiar no Senhor todo o tempo. Porque a vontade de Deus e os propósitos dele se cumprirão, uma vez que estamos segundo a sua preciosa vontade. Todas as promessas de Deus para Davi se cumpriram no tempo de Deus. Da mesma forma, todas as promessas de Deus se cumprirão na sua vida no tempo de Deus. Portanto, confia e espera, porque o Senhor é com você. Deus abençoe. Até a próxima videoaula em nome do Senhor Jesus.